Today, unfortunately, I live in my own movie about the Gulag. Racistas e xenófobos, não estou na política portuguesa para defender o direito de brasileiros como eu que vivo em Portugal. Fala, seus mal diagramados, 2024 é ano de duas competições esportivas de peso no mundo. A Copa América, sediada nos Estados Unidos, acontece em junho. Um mês depois, Paris recebe os Jogos Olímpicos. Mas por que eu estou falando sobre isso se aqui não é o canal do Globo Esporte? Simples, é justamente nesses períodos que Eduardo Bananinha aproveita para realizar uma viagem de lazer disfarçada de missão para denunciar a ditadura lulista com entregas de pendrives, disquetes, fanzines mimeografados e todos os meios mais modernos de armazenação de informações sigilosas. Foi assim na Copa do Mundo do Catar. E neste ano dificilmente será diferente. Acontecimentos dessa semana já eram uma pista disso. Justamente na Semana do Consumidor, deputados bolsonaristas se reuniram em Washington para realizar denúncias contra a tirania do Supremo e do governo federal. Com Kitara Ravache caçada do Congresso desde dezembro, a trupe foi recebida por um total de 0 parlamentares e precisou se reunir numa praça nas imediações do Capitólio para simular uma coletiva de imprensa, porém sem a imprensa presente e com um púlpito mais aloprado que de qualquer festa junina de escola pública. Terminada a farsa, obviamente, eles foram correndo comprar uma lembrancinha para o filho recém-nascido da Nicole, adquirir um Nintendo Switch OLED e trocar os celulares. Nesta semana tivemos também a vitória de um deputado com o mesmo perfil nas eleições de Portugal, só que brasileiro. Marcos Santos foi eleito pelo Porto no Partido Chega. Preto e carioca, ele fez discurso contra imigrantes e negou xenofobia e racismo, mesmo que nos comentários dos seus posts os lusitanos derramem carinho racista e xenófobo contra ele. Não vou negar que, embora absurdo, considero muito interessante o Brasil continuar a enviar a pior escória nascida aqui pra lá. É nosso soft power decolonial acidental. E nesta semana tivemos ainda treta no União Brasil, tem casa incendiada e roubo de cofre. Ciro passa vergonha ao denunciar corrupção fake. Alan dos Santos xinga Xandão em tribunal americano. E Alexandre Correia pede Pix para se alimentar. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Nesta semana, o governo Lula anunciou a construção de 100 institutos federais, o que já é 100 institutos federais a mais que os criados no governo do mito, que entregou um total de 0 equipamentos do tipo, 0 universidades federais e 0 campos. Para um eleitorado que quase virou esse país do avesso, porque queria educação padrão FIFA e não Copa do Mundo, é muito irônico que para eles esse resultado pífio no segmento tenha sido mais positivo que as 18 universidades construídas pelos governos do PT, por exemplo. Mas o que interessa é o agora. E nesse evento, um dos convidados foi Nicolas Ferreira, o Chupetinha, que foi recém-escolhido presidente da Comissão de Educação. Conquista que ele celebrou, pois terá espaço para divulgar conspirações e fake news como centopeia humana, experimental em federais e perseguir professores que ousarem ser mais progressistas que a Damares. Por outro lado, ele já está reclamando também. Afinal, um cargo a mais representa mais trabalho também. Fala, Matias! Ele já trabalhou na vida? Ah, esse cara nunca trabalhou. É só lacração. Você acha que é só lacração? Ele gosta de lacrar nas redes. Eu também acho. É só lacração pra direita. Não tem trabalho, né? Ele é só mais um vagabundo. É um vagabundo, como você me disse. É isso aí. Ao ser convidado para o evento, ao invés de se sentir lisonjeado pelo republicanismo do governo, entendeu que a ida ali tinha caráter humilhante. Ele preferia ter usado aquela semana de forma mais produtiva, lacrando no TikTok, não é mesmo? Ou participando de um podcast para falar barbaridades.
Como sempre, se vitimiza de barriga cheia. Porque no fim, o saldo dele ali foi positivo. Apesar de estar num lugar a contragosto, afirmou uma suspeita que não gostamos de aceitar. Foi tietado por jovens, o que comprova que para uma parcela relevante dos adolescentes, ser de direita é radical, subversivo e que Nicolas é a cara que eles desejam ter estampada na Capricho. Triste, mas verdade. Líder, o que o senhor tem a dizer sobre a presença do Nicolas Ferreira aqui no cerimônia? Fiquei muito feliz, ele assistindo o que o governo dele não fez sendo feito no nosso governo. Fiquei muito feliz com a presença dele. Talvez o descontentamento de Nicole com o convite para o anúncio da construção dos 100 novos institutos federais se deu pelo fato dele não conseguir viajar para Washington nesta semana junto de sua turma. Seria, aliás, o momento perfeito para uma ida aos Estados Unidos. Com um filho recém-nascido, o Chupetinha poderia aproveitar para fazer o enxoval do bebê no precinho por lá. Mas tudo bem, é só pedir para o Zé Trovão, a Bia Kiss e os demais meliantes envolvidos para que comprem uns bodezinhos da Carter's e dividam o conteúdo em suas malas que você, Nicolas, pode reembolsá-los quando eles voltarem para cá. Essa viagem internacional coletiva com tons de denúncia já tá manjada. Toda a época de Black Friday e Semana do Consumidor, deputados bolsonaristas vão aos Estados Unidos fingir que entregarão documentos ao Congresso. São recebidos por um xerife de Bacon Level no Alabama e um televangelista conspiranoico. Com os outros 5 dias que sobram dessa turnê, vão fazer compras na Macy's, Walmart e Target. E desta vez capricharam, eles levaram um púlpito encontrado na lixeira de uma igreja e uns microfones antigos de karaokê da RAF desplugados para meter o migué de que teve uma coletiva por ali. E do outro lado da suposta coletiva estavam apenas Alan Santos, Marco Antônio Costa, o Superman, e aquele jornalista português de alta performance, uma das equipes mais respeitadas de imprensa em toda a Terra plana. E todo mundo tem que ficar ligadinho. Eduardo também gosta de levar pendrives em grandes eventos esportivos. Neste ano, pode aguardar o 03 levando disquetes sigilosos para a Marine Le Pen durante as Olimpíadas de Paris e os CDs regraváveis com a discografia do Forfã para o Milei durante a Copa América. São muitas denúncias, vocês sabem. Freedoms, Brazil remained democratic despite the country's historic constitutional flaws and endemic corruption. That was the year 2009. Throughout the decade of Today, unfortunately, I live in my own movie about the Gulag. Se Portugal nos enviou esse Oswaldo Eustáquio lusitano para ser o jornalista oficial do bolsonarismo em 2024, nós acabamos de enviar um lixo ainda maior para eles. Trata-se de Marcos Santos, preto e carioca, eleito por lá pelo partido de extrema-direita, Chega. E apesar do seu perfil, o político relativiza racismo. E mesmo sendo brasileiro, teve como lema de campanha Portugal para os portugueses. Como se ele tivesse de fato nascido no Porto e não na ilha do governador. Essa contradição... Chega, meus avós portugueses. Essa contradição ambulante não está nem um pouco preocupada com a possibilidade de ser vítima da mesma ideologia que defende. O que inclusive acontece com frequência no campo de comentários das postagens dele. Recheado de insultos racistas e xenófobos, ou como ele diz, xenífobos, mandando ele lembrar que é brasileiro e precisa aprender a falar o português verdadeiro, no que sairei em defesa do compatriota, já que há séculos Portugal perdeu o domínio sobre a língua para nós. Mas não importa, ele chegou lá e agora ficará tranquilo por 4 anos recebendo em euros e, como sabemos que é comum entre essa corja, fazendo bravatas, TikTok e vários nadas. Agora é torcer para que aconteça as seguintes situações. Ele encoraje outros brasileiros de extrema-direita a sair daqui rumo a Portugal para tentar candidaturas numa acidental estratégia de decolonialismo. Ou na pior das hipóteses, Marcos poderia ser deportado no futuro, vítima das políticas que pretende emplacar. Nos resta torcer pelo caos. É o caos, como diria meu amigo Rômulo Mendonça.
A Europa é branca, assim como a África é negra. Qual é o problema? Racistas e xenófobos. Por quê? Porque nós queremos defender as nossas fronteiras para que não venham mais Mamadus e Joacines. Eu encontrei há pouco tempo, presidente, uma senhora brasileira também, e ela me disse: uau, que bom, um brasileiro na política portuguesa. Olha, agora já temos alguém para defender os brasileiros que vivem em Portugal. E eu, oh Jesus. Não estou na política portuguesa para defender o direito de brasileiros como eu que vivem em Portugal. Eu estou em Portugal para defender os direitos dos portugueses, porque Portugal pertence aos portugueses. Então existe racismo de branco para branco, de preto para preto. Não só como homem negro também, relembrar que foram os nossos antepassados que foram escravizados, né? Foram trazidos e foram escravizados. É verdade. E é por isso que o sistema, inclusive, né, a sociedade se formou numa condição que se perpetua até hoje, né? Por isso que costuma se falar que não existe racismo reverso. Podem ocorrer algumas desavenças, algum insulto, mas a prática de racismo, né, que inclui você ter uma estrutura de poder, realmente é muito difícil, porque quem tem essa estrutura de poder hoje é a população branca majoritariamente. O racismo nunca foi por conta da pele. O racismo foi algo cultural. Os negros escravizavam os negros, mas os brancos também escravizavam os brancos, os negros escravizavam os brancos. O racismo nunca foi por conta da pele. O racismo era algo estrutural. Desculpa, eu vou te interromper porque o senhor está tentando reescrever a história. Agradeço o senhor pela participação aqui conosco. Um abraço. Verdade seja dita, o intercâmbio do Brasil com outros países tem nos livrado das pessoas mais indesejáveis já nascidas por aqui. Se para Portugal enviamos Luana Piovani, Carlos Alberto de Nóbrega, Luísa Tomé e Malu Magalhães, para os Estados Unidos a lista é ainda pior. Destino preferido dos patriotários que se consideram perseguidos, o país dá abrigo ao neto de ditador Paulo Figueiredo, a codorna de óculos Rodrigo Constantino e a gengiva com maior pé direito das Américas, Alan dos Santos. Esse último voltou a ser notícia nesta semana. Além de compor a equipe de 3 para-jornalistas da coletiva de imprensa fake dos deputados bolsonaristas em Washington, ele também virou notícia por abrir uma conta no OnlyFans. Apesar da imagem mental altamente perturbadora que isso possa causar, tenham calma. Por lá não terá nenhuma foto da piroca de Alan, mas sim algo pior, um canal em que ele pretende usar como meio para propagar informações. Foi uma provocação contra o Xandão para ver se o magistrado também pede a suspensão da conta dele na plataforma adulta. Além disso, ele participou de uma reunião na OEA para denunciar que o ministro é louco e que os senadores brasileiros são criminosos e covardes, todos, sem exceção, o que na minha visão estende a acusação a Magno Malta e Flávio Bolsonaro consequentemente. Mas em relação a Alan, o Brasil conquistou uma vitória que foi vista como derrota por muitos do campo da esquerda. Os Estados Unidos negaram o pedido de extradição do suposto jornalista, alegando que ao pedir golpe ele estaria apenas exercendo liberdade de expressão. Eu concordo, mantenham esse cidadão exercendo sua liberdade de expressão bem longe do Brasil e principalmente da chance de tentar uma vaga para deputado, o que ele conseguiria tranquilamente. Quem reclama não sabe a vantagem que esse tipo de derrota representa no longo prazo. If there is any one Brazilian that can tell you that due process exists in Brazil, that person is a liar. Justice Alexandre de Moraes wrote crime of opinion for the United States government. He is insane because he is a justice of the Supreme Court. All of them have some crimes being investigated by the Supreme Court. So if they start an impeachment process, they will be charged somehow. So the Senate, that would be the only one answer that we would have in Brazil. But they are cowards. Você sofreu muito nas mãos desse regime tirânico instaurado pelo Alexandre de Moraes, e eu queria ouvir como que você enxerga esse momento histórico. Muita gente pergunta, mas o que isso pode mudar no Brasil agora, nesse exato momento?
é a informação, porque amanhã, ou um pouco mais adiante, um congressista vai poder falar de fato o que está acontecendo e não fica apenas interno no Brasil. Por exemplo, o que está acontecendo na Angola nesse exato momento? A Angola é comunista. Eu e você sabemos o que está acontecendo na Angola? A gente quase não sabe, porque não tem mídia de direita na Angola. Só tem o Partido Comunista na Angola. E eles controlam a imprensa lá. Outro sumido que virou notícia da pior forma nesta semana foi Ciro Gomes. Aproveitando a brecha que Alan dos Santos deixou na imprensa brasileira com o fim do seu terça livre, o eterno candidato a presidente resolveu emplacar uma fake news que envolvia o governo e pagamento de precatórios. Tudo começa numa entrevista do Ciro Gomes à CNN, na qual o pedetista faz uma acusação alucinada de que existia um esquema de corrupção maior que o Mensalão e o Petrolão e que o governo venderia precatórios para bancos, o que não faz sentido, já que devedor nem pode realizar tal manobra. Para quem não sabe, precatórios são dívidas de entes públicos com empresas e pessoas físicas e que não se pode mais recorrer. Para tentar reeleição, Bolsonaro e Guedes deram calote nesses pagamentos para ter verba para pagamento do auxílio emergencial. Lembra? Lula resolveu pagar, até mesmo respeitando o pedido do PDT, partido, vejam só, do próprio Ciro. E o Supremo decidiu favoravelmente. Foi aberto crédito extraordinário para honrar a dívida. Apenas aqueles que negociaram adiantamento de pagamento dos precatórios com deságio é que negociariam com os bancos. Nada de ilegal. O desespero é o que mantém o sistema bancário em pé desde sempre. E a mentira de Ciro foi tão estrambótica que não só gerou textos desmentindo sua acusação, mesmo em mídias simpáticas a qualquer denúncia inconsistente contra o PT, mas ainda virou um dos conteúdos de denuncismo preferido entre os deputados bolsonaristas e grupos de zap de patriotários. Triste fim de carreira. Foi de voz importante para comentar economia na imprensa a Alan dos Santos trabalhista. Pior é que quem paga 20 conto na newsletter do sujeito para receber esse tipo de conteúdo, eu vou dizer uma palavra um pouco simples, é um otário. Melhor pagar um OnlyFans do Alan dos Santos. Vai que ele tem um pirocão. Não. Eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o Mensalão e maior do que o Petrolão. Então vamos lá, o Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada, que é a nova e grande sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolve pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Eles venderam os precatórios para bancos. 30%. Quem venderam? O governo Lula. Quem venderam? O governo Lula. Só. Quando o DEM e o PSL anunciaram que se fundiriam em um só partido, vi com certo temor essa aproximação que viria a formar o União Brasil em 2020. Todos aqueles que costumam acompanhar filmes e séries de máfias sabem que é impossível esse tipo de fusão não terminar com traição entre líderes que culminam em ameaças e até na execução de uma das partes. Como previsto, 4 anos depois, o partido se desintegra publicamente num enredo digno de série. Luciano Bivar é acusado de mandar tacar fogo na casa de Antônio Rueda, atual presidente da sigla. A motivação? Como foi dono
dono do PSL por 30 anos, o político pernambucano não teria ficado contente em ceder sua posição de Dom Corleone no União Brasil e ficar relegado ao posto de capo, se muito. E as trocas de acusações não param por aí. Bivar confessou que a mulher de Rueda roubou um cofre seu com quantia significativa de dinheiro. E ainda disse que havia cedido o acesso ao tesouro por confiar nessa mesma mulher. Agora, duas perguntas ficam no ar. Por que um aliado político libera o cofre para a esposa do colega e por que Bivar guardava tanta grana em espécie dentro de casa? São questões nas quais eu não farei insinuações, mas que fique registrado nos autos que eu tenho opiniões polêmicas sobre isso. Prontamente, o União Brasil se reuniu contra Bivar. Mas é uma briga que não tem como tomar partido. Quando se analisa os nomes de quem pede expulsão do ex-presidente, fica muito difícil saber se alguém conta a verdade ou tem alguma razão nesse rolo. Entre eles, vejam só, estão Ronaldo Caiado, ACM Neto e Paulderney Avelino. Com um timaço como esse, a maior probabilidade é estar todo mundo errado. Então a gente precisa, como presidente da União Brasil, defender que partido político não é partido de uma família, né? E as suspeitas que recaem sobre o senhor? Eles levantaram suspeitas? São eleições, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre. Tá certo? Então essas coisas também são acusações. A mulher do Rueda foi no seu apartamento? No meu apartamento, eu cedi confiantemente um segredo e ela roubou todo o dinheiro. Eu preciso verificar. Quanto tinha no cofre? Entendeu? Tinha um valor significativo. Mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, Alexandre Correia, voltou aos holofotes nesta semana. E os motivos, claro, foram os piores possíveis. Mas só pra ele. Pra quem não simpatiza com o sujeito, foi um deleite vê-lo em situação tão constrangedora. Na última segunda, o ex-marido de Ana Hickman anunciou que havia arrecadado R$8.000 e uns tantos em uma vaquinha para pagar custas do advogado e as compras do supermercado. Direito de virar mendigo digital ele tem. Não há nenhuma lei contra isso. O que me incomoda é ele ter encontrado tantos otários para mandar essa grana, quando poderiam ter usado o dinheiro em situações mais nobres, como pagar um OnlyFans da Regina Volpato ou doar para o doidinho da sua rua, desde que ele prometa que vai gastar tudo com cachaça e cigarro, claro. Só que Alexandre atingiu essa vitória no dia 11. Já no dia 12, já era derrotado. Novamente. Desta vez, com uma situação que ele tanto tem. Ana Hickman assumiu que está experimentando o tempero do Edu Guedes e tirou fotos beijando o amado. Inclusive, deixou escapar uma que aparece com a aliança na mão esquerda. A situação deve ter perturbado o ex, que já havia dito no passado que, enquanto ele vivia em profunda solidão, Ana já estava chupando o pau do Eduardo Guedes. Nada mais triste do que estar certo naquilo que a gente não gostaria que fosse verdade. Pior ainda, se só pela zoeira, mês que vem o Edu parabenizar a Ana por 1 ano de namoro. Eu vivo cada minuto pelos desdobramentos mais hediondos dessa história. Obrigado, Alexandre Correia, Eduardo Guedes e Ana Hickman. Bom dia, tudo bem? Passando aqui para agradecer a todos o apoio na vaquinha. Tem me ajudado demais, tem literalmente salvado minha pele, principalmente algumas pequenas despesas processuais, pois, como todos sabem, os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação. Estou fazendo hoje 137 dias afastados das empresas por conta de uma medida protetiva que covardemente a Ana Hickman adotou. Com isso eu não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta, nada. Me foi subtraído tudo aquilo que eu teria de direito por 25 anos de trabalho. Mas enfim, eu acredito na justiça que isso vai se reverter. Mas sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha. Qualquer ordem de valor, 50 centavos, qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado, tá bom?
Existem figuras da política e do judiciário que jamais podem ser consideradas heróis, mas que eventualmente vão nos contemplar de alguma maneira, como Gilmar Mendes, Eduardo Paes, Xandão e Renan Calheiros, o meu quarteto de malvados favoritos. Nesta semana, foi Gilmar quem resolveu, com um certo atraso, é verdade, fazer uma denúncia sobre algo que ocorre no Brasil: a narcomilícia evangélica. Sim, você não ouviu errado. Não é novidade. No Rio, a disputa por territórios já gerou a bizarra união de tráfico e neopentecostalismo com a Tropa de Arão, que domina a região conhecida como Complexo de Israel, composta por Parada de Lucas, Vigário Geral, Pica-Pau e Cinco Bocas. Pesquisadores classificaram esse fenômeno como narcopentecostalismo, onde os chefes das facções participam não só da vida do crime organizado, como do cotidiano das igrejas evangélicas, inclusive espalhando imagens e mensagens pelos muros das favelas. Em São Paulo, por outro lado, um líder do PCC abriu 7 igrejas com o dinheiro do tráfico. E pelo Brasil todo isso acontece, mesmo que de forma incipiente ainda. Mas André Mendonça não ficou nem um pouco incomodado com a realidade que afeta ainda mais a imagem pra lá de arranhada da sua religião. Ficou incomodado mesmo foi com a fala do colega Gilmar Mendes, e emitiu comunicado exigindo que o magistrado provasse as denúncias realizadas na Globo News, porque até então ele só tinha conhecimento de igrejas que tiram traficantes da vida do crime. O ministro do Supremo negando evidências, sendo que existem livros sobre o assunto e matérias saindo na imprensa desde pelo menos o fim da década passada. Ou será que ele só lê a Folha Universal? Não é à toa que, quando foi nomeado, ganhou a alcunha de terrivelmente evangélico. Está lá para cumprir um só papel, que é o de barrar toda e qualquer exposição que possa mostrar e provar o potencial negativo e destrutivo que essas igrejas podem ter em nossa sociedade e na institucionalidade, como estamos vendo no próprio caso do André Mendonça no STF. E um dos oradores lá falou de algo que é raro de se ouvir, de uma narcomilícia evangélica, que aparentemente se dá no Rio de Janeiro, onde, portanto, haveria hoje já um acordo entre narcotraficantes, milicianos e pertencente a uma rede evangélica. O capitão do povo! Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, entra no primeiro comentário, entra no Seja Membro, para ser membro desse canal maravilhoso, a gente precisa muito de vocês. Entra no nosso Apoia-se também. Se quiser depositar uma graninha pra gente, tem o Pix, PayPal e a nossa conta corrente. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram e Facebook. Tá bom? Se você é um desses que não gosta da história de Alexandre Correia, Eduardo Guedes e Ana Hickman, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão!